menos 7 abraços. Eu vou estar olhando assim, porque visitante aqui ganha moral. É bem-vindo. E a gente vai lembrar de você nas nossas orações, viu? Deus te abençoe. Vamos lá? Só esperar aqui projetar. Bom, você lembra que as igrejas, ou melhor, a igreja, ela teve o costume de escrever qual é a palavra que eu falei? Oxe. Escrever, não era confissão de fé, não. Eu esqueci agora o nome. O que é didaquê? Não era didaquê. Charles, crê em Deus Pai. Qual era o nome? Aquilo ali era o que mesmo? Esqueci o nome. É o credo. Obrigado. O credo apostólico, né? O credo apostólico nada mais era do que ali uma confissão de fé para os cristãos, para que eles possam estar ali recitando aquilo, lembrando das doutrinas, né? Lembrando dos ensinamentos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dentro do credo apostólico, as verdades da ressurreição de Jesus, Filho de Deus, Jesus ressuscitado, da ressurreição pós-morte. Aquele credo, ele servia para reforçar todos esses valores. Isso é bênção, isso é maravilhoso. E à medida que a igreja ia crescendo, os problemas iam crescendo também. E eram feitos concílios, as igrejas faziam concílios, e nesses concílios iam reforçando a fé e as doutrinas do apóstolo. Por exemplo, não lembro o nome certinho, se era concílio de Nicéia, não lembro. Houve uma polêmica sobre a natureza de Jesus. Jesus, ele é 100% homem e não é Deus, ou Jesus é 100% Deus e não é homem. Como que explica essa dupla natureza divina e de Cristo Jesus? Isso foi uma confusão. Tinha gente que dizia, não, Jesus ele não era carne. Jesus era Deus, ele era espírito. Mas se ele era espírito, então por que ele comia pão, se alimentava? Aí era uma confusão, né? Jesus era homem, não era Deus. Enfim, essas confusões, até hoje você vê isso, né? Há igrejas ditas cristãs, que não acreditam na divindade de Jesus, né? Vai dizer que Jesus é um Deus com um Dzinho minúsculo, né? Os testemunhos de Jeová é um exemplo disso. O Espírito Santo não é Deus. Deus é só Jeová. Os outros não são. Então, eles não creem na Trindade. E a gente precisa, bom, faz sentido ou não faz sentido? Então, essas informações, esses valores, porque você concorda comigo, se eu pegar a Bíblia e dizer aqui, ó, a resposta está aqui. Para um teólogo, até funciona. Agora, para um leigo, como que ele vai pegar a Bíblia e vai achar a resposta para isso? É mais complicado. Então, daí vem as confissões de fé, os credos, daí a importância disso tudo, né? Hoje, quais são as doutrinas que ameaçam a igreja cristã evangélica, né? Há algumas doutrinas que a gente precisa prestar atenção, né? Somos salvos pelas obras? É as obras que nos salvam, né? Fica até esquisito a gente falar assim, mas há muitas igrejas que acreditam. Há outras religiões que acreditam que são as obras que vai fazer você ser salvo. Você tem que fazer por onde merecer a salvação, né? Tem as questões, eu falei semana passada da teologia da prosperidade, que também traz ameaças à nossa fé, onde você só vive ouvindo conceitos e informações de que Deus te colocou para ser cabeça, Deus não te chamou para ser cauda, que você é mais que vencedor, que você vai ser rico, que você não vai ter problema. Teve gente que pregava que doença é porque você pecou. Porque crente não fica doente, né?
Maldição hereditária é outra. Batalha espiritual é outra doutrina complicada também. E a gente precisa... Grande parte dessas doutrinas não vai implicar na sua salvação, mas ela vai impactar diretamente o seu modo de vida. Você pode viver de uma forma complicada, né? Então, eu separei esses encontros de quintas-feiras, porque a igreja congregacional é uma igreja um tanto diferente. E você que quer e deseja fazer parte, você precisa conhecer as nossas doutrinas, né? Diferente que eu falo, por exemplo, a forma de batismo. É uma coisa diferente, né? Bota aí a maioria das igrejas, vou falar de nome, de denominação, talvez em 90% das igrejas brasileiras, né, por nomes, não estou dizendo de quantidade, de nomes, ou até mais, usa como forma de batismo a imersão. Você submerge totalmente a pessoa. Aí você chega aqui na nossa igreja e você vê a aspersão, né, você jogando um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Por que tem essa diferença? Eu já dei essa explicação. Vai lá no canal do YouTube da nossa igreja, digita lá batismo por aspersão, e você vai ver uma explicação bíblica para isso, mas isso não impede da gente bater um papo, né? Mas não é sobre isso que a gente vai estar falando nesses dias. Eu fui provocado pelo Iago com uma pergunta, e tem a ver com as nossas doutrinas, e vou começar o nosso estudo falando disso, tá bom? Que é o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, cenas para os próximos capítulos. Dá aí mais umzinho aí. Falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele existe, ele não existe. 90% das pessoas vai dizer que o livre-arbítrio existe, né? E aí você vai ver a igreja congregacional, não. Vai ver nós daqui falando que não existe. E a gente vai justificar isso. Por que não existe? Deixa eu fazer uma observação antes de avançar. A igreja congregacional, ela tem a máxima seguinte: a igreja é soberana. A assembleia é soberana. Os membros são os donos da igreja, são eles que governam a igreja, né? E isso dá autonomia para que cada igreja tenha o seu jeitinho, a sua forma de ser. Então, é capaz de você ver uma igreja congregacional que acredita no livre-arbítrio e uma outra igreja congregacional que não acredita no livre-arbítrio. Isso não nos separa, é só uma diferença. Mas como você faz parte dessa igreja e o pastor dessa igreja tem uma linha reformada de teologia, é preciso a gente estar alinhado na nossa teologia, porque fica muito complicado. O pastor está ensinando uma coisa, aí você tem a oportunidade de você ensina uma coisa contrária ao que o pastor está ensinando. Fica meio complicado. Vocês concordam comigo? Fica esquisito, né? Não é nada antibíblico, nada vai prejudicar a nossa salvação, mas são alinhamentos que a gente faz aqui. Então, esses encontros tendem a gente fazer esse alinhamento e você entender porque nós cremos o que cremos e por que cremos, e ver se isso se encaixa no seu modelo, né? Na sua concepção. Vai dar confusão, mas se a gente trazer essa confusão e expor aqui, aproveitar esse momento, vai ficar tudo na bênção, tá bom? Livre-arbítrio é um outro assunto. Depois nós vamos falar sobre salvação. E aí, o crente perde a salvação ou não perde a salvação? Pessoa, é um assunto interessante para se falar, né? Sempre a confusão. E aí a gente vai estar falando o que nós queremos a respeito disso. Valeu, meu amigo. Eu chego para trás. O que mais? Sonhos e revelações. Deus fala por meio de sonhos e revelações? Sim ou não? Sim, é bíblico. Ué, é bíblico. Se eu não acreditasse nisso, o que seria a interpretação de José, Daniel? É uma confusão danada. Mas não é todo sonho que a gente tem que a gente vai se curvar e dizer que Deus está nesse negócio, né? A própria Bíblia fala, Provérbios vai dizer que do muito trabalho vêm os sonhos da noite. Os meninos aí que adoram videogame, irmão, dá licença. Videogame nem se fala mais, né?
falar que os meninos também estão sendo preconceituosos, porque eu sei que tem muitas meninas que jogam também. Você já ficou jogando uma coisa rara? Vocês ficarem jogando muitas horas. É raro. Você geralmente joga pouquinho tempo só. Aí, na hora que você vai dormir, você fecha o olho, tá, né? Aquelas imagens tudo na sua cabeça. Né? E às vezes, você sonha com isso. É muito comum você passa o dia todo a Cimeia, a Nicéia deve ter tido essa experiência. Esse ano a Nicéia conheceu o marzão, ficou maravilhada com aquilo tudo lá. Quando dormiu, eu tenho certeza que ela deve ter sonhado com onda correndo atrás dela, ela quase se afogando. Né? A gente sonha, essas coisas impressionam a gente sonha. Então, Provérbios fala isso também. Mas qual é o nosso posicionamento? Como nós cremos? Como que nós lidamos com isso? Ou se cremos, né? Eu cremos, já estou dizendo que creio, mas qual é a nossa posição? O que mais? O Israel de Deus é outro assunto importante. Há muitas igrejas que trazem muitos costumes e doutrinas judaizantes para os seus cultos. Né? Questão do candelabro, a questão da arca, tem igrejas que tem arca do concerto, tem igreja que toca chofar, tem igreja que fazem festa das cabanas, festa dos tabernáculos, né? Qual é o nosso posicionamento em relação a essas questões judaicas? Quem é o Israel de Deus, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre a nossa doutrina. Eu não estou só botando pincelando algumas coisas. Tem mais alguma coisa diferente? Fim dos tempos, não poderia faltar. Esse aí vai ser o último da série, que será muito longa. Nós vamos estar falando sobre o Apocalipse, sobre as linhas de interpretação do Apocalipse e qual é a linha que o pastor acredita. Né? Aí são só nome feio. Dispensacionalismo, amilenismo, pré-milenismo, pré-milenismo tribulacionista. Não fique preocupado. A gente vai estar falando. Um filme recente agora foi relançado, né? Deixados para Trás. Esse filme Deixados para Trás tem uma linha de interpretação do Apocalipse. Né? É uma linha pré-milenista. E o pastor, e a igreja, o que eu ensino? Vocês nunca viram eu falar sobre essas coisas porque eu não ligo. Mas eu reconheço que é importante a gente falar. Né? Talvez seja aí mais um erro meu, como eu não falava sobre dinheiro há algum tempo atrás, e agora passei a falar porque fui exortado, e o Espírito Santo me mostrou que é preciso. Eu acho que talvez Apocalipse seja uma dessa também. Então a gente vai estar falando sobre o fim dos tempos. E aí eu espero que a gente possa estar alinhado. Mas se você não alinhar comigo, não vai ter problema nenhum, a gente vai continuar caminhando junto. Mas é importante a gente trazer esses ensinamentos. Tá joia? Então, vamos lá falar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas antes eu quero abrir espaço para dúvida, para pergunta, já nesse primeiro momento. Há alguma sugestão de assunto que você acha importante para a gente estar trazendo? Tá. O Mateus está falando do paradoxo de Epicuro. O que é isso? É uma frasezinha, talvez desse nome você não lembre, uma frase assim, olha, Deus, ele não pode ser todo poderoso e todo amoroso. Ou ele é todo poderoso, ou ele é todo amor. Porque se ele fosse todo poderoso e todo amoroso, o mal não existiria. Então, se o mal existe, é porque Deus ou é todo poderoso ou é todo amoroso. Aí isso é filosofia. Se ele é todo poderoso, ele acaba com o mal. Mas o mal,
Se ele é todo poderoso e todo amoroso, ele acabaria com o mal, mas o mal existe. Então, ou ele não tem poder para acabar com o mal, apesar do seu amor, ou ele não é todo amor, porque tem poder para acabar o mal, mas não acaba, então ele não é todo amor. É difícil até de falar, né? Eu tenho que ter uma habilidade muito grande para não confundir sua cabeça. Né? Você entendeu? O problema todo é o mal. O complexo de Epicuro vai falar sobre o mal. Aí ele diz assim, Deus ele não é todo poderoso, porque se ele fosse todo poderoso e todo amoroso, porque se ele fosse todo poderoso, ele acabava com o mal e acabou. Mas como existe mal, ou então Deus não é todo amoroso, porque ele teria poder para acabar com o mal, mas ele não tem tanto amor, então ele permite o mal. Por aí. É um complexo que muita gente fica em parafuso, mas dá para a gente responder. Antes disso, eu posso emprestar para você um livro de filosofia muito bacana, que trata sobre isso, e é gostoso a leitura. Tá? Me lembro para eu te emprestar. Vamos ao batismo com o Espírito Santo. Nem sei como começar. Deixa eu ver. Por favor, pode colocar mais umzinho que tem aí uma explicação. E a dificuldade aí para a gente é a seguinte. A igreja reformada usa a expressão plenitude do Espírito Santo, ao invés de batismo com o Espírito Santo. Já vou resumir. O que a igreja pentecostal fala de batismo com o Espírito Santo, a igreja reformada vai chamar de plenitude do Espírito Santo. Não significa que não acredita, tá? Acredita no batismo, ou acredita na plenitude. Eu vou explicar qual é a diferença do batismo com o Espírito Santo e plenitude. Por que que o pastor chama plenitude do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos e não batismo? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas diferenças, né? E eu achei bem interessante, eu consegui achar uma síntese, uns apanhados na internet e pude construir isso. Quando a nossa doutrina foi feita, os 28 artigos, a breve exposição dos 28 artigos que eu falei semana passada, e eu vou disponibilizar um papel desses 28 artigos para você ler, não trata dessa questão do Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo. Por que que não trata? Quem arrisca aí um palpite? Cali escreveu isso por volta, junto com a igreja, né, por volta de 1870 e pouco. Por que que o assunto batismo com o Espírito Santo não foi pauta nisso aí? Porque não houve aquele avivamento lá da Rua Azusa, que pegou fogo no mundo todo, né? Com os batistas, começou lá com batistas na Rua Azusa, que desses batistas se transformaram em Assembleia de Deus, né? Então o movimento pentecostal, da forma como a gente entende hoje, ele nasce na Rua Azusa pelos batistas que mudaram, saíram da denominação, foram expulsos e transformaram-se em Assembleia de Deus. E esse movimento pentecostal chega no Brasil e pega fogo no Brasil todo. Esse fenômeno ficou mais intenso na década de 60, através do pastor, não vou lembrar o nome dele, pastor Benoni, o presbítero Charles, se lembrar, não sei o que, Araújo, Brasil para Cristo. No Rio de Janeiro, ele começa a pregar nas igrejas congregacionais, paralíticos andam, pessoas são curadas milagrosamente, o Espírito Santo desce sobre as pessoas, e ali ele vai incendiando algumas igrejas congregacionais, algumas igrejas batistas, algumas igrejas presbiterianas, elas ficam renovadas. E ali há uma grande cisão nas igrejas tradicionais, né? Tudo por causa, em nome do batismo com o Espírito Santo, como era assim ensinado. Em 1995, a igreja congregacional resolve esse problema criando a síntese doutrinária. Muitas igrejas, elas se separam, mas a partir da década de 90, já não há mais problema, porque as igrejas aceitam, e todas as igrejas não aceitam as manifestações do Espírito. Porque antigamente tinha um ensino achando que
Os dons cessaram lá atrás. Que o que acontece agora não era válido, era emoção. Só que isso não fez sentido. Por quê? Porque os frutos eram maravilhosos, as pessoas eram transformadas, né? A minha igreja de origem, a Igreja Congregacional de Nova Cidade em São Gonçalo, ela se renovou na década de 60 também, né? Em 69. Dessa cisão surgiu a Igreja Congregacional de Ponte Seca, que hoje o pastor dela, o pastor Carlos Henrique, vai estar conosco aqui em junho, trazendo palestra para a família, para casais, para namorada, vai ser muito bom. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando mais isso, em junho. Mas hoje as igrejas todas elas convivem com os dons espirituais sem problema nenhum. Então, chega de introdução, vamos ao que interessa. Qual é a diferença de batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo? Vamos lá. A plenitude do Espírito Santo ocorre durante a vida cristã. Durante toda a sua vida, você pode ter a plenitude. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, verso 18. Eu vou estar lendo aqui na versão, na nova linguagem de hoje, tá? Eu estou, então, afirmando que o que aconteceu em Pentecostes não foi o batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu em Atos 2, em Pentecostes, foi a plenitude do Espírito Santo. Tá? Então, Efésios 5,18. É famoso, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito Santo. Na linguagem de hoje, o texto diz assim: não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Né? Esse encher-se do Espírito Santo é uma coisa contínua. O encher-se do Espírito Santo é algo que acontece e deveria acontecer sempre e sempre e sempre. Nós estamos sem a projeção, né? O que aconteceu, Jonas? Travou? Sumiu? Hã? Não precisa colocar a Bíblia, não. Eu não coloquei. Não precisa, não. Por causa da confusão que a gente está com o nosso computador, eu nem coloquei muitos slides, assim, muitas imagens para não prejudicar. Aí vai ficar fácil da gente acompanhar, caso ali não dê problema. Então, a plenitude do Espírito ocorre durante a nossa vida cristã. Quando que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Quiçá seja sempre, a cada encontro, a cada manhã, a cada dia. E o batismo com o Espírito Santo? O que seria então? É o próximo. A gente está fazendo paralelos entre batismo e plenitude. O batismo no Espírito Santo acontece no início da vida em Cristo, sendo ele uma dádiva, um presente que Deus faz do seu Espírito para habitar no coração do crente. Então, a linha reformada, a teologia reformada, não a teologia pentecostal, vai dizer que quando a pessoa aceita Jesus, ali ela é batizada com o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo mora nela, habita nela. Ali a regeneração, ali a transformação, mudança de vida. O batismo com o Espírito Santo faz com que a sua velha criatura morra e a nova apareça. Quem faz isso? É o Espírito Santo. É o nascer do Espírito, né? Nascer da água e do Espírito. Olha a referência, batismo com água e batismo com Espírito, né? Jesus fez essa promessa e é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, diz lá João Batista, né? Nós batizamos com água, mas Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele diz. Mas uma diferença entre plenitude e batismo. Próximo slide. A plenitude, né, a experiência da plenitude do Espírito pode e deve repetir-se ao longo da existência.
Atos 2:4. Abra sua Bíblia, nós não vamos projetar o texto, tá? Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atenção aí, ó. Em Atos 4, há um momento, há um mover de Deus em que todos são cheios do Espírito Santo. Aí chega Atos 4. Quatro 31. Ainda com os apóstolos, né? Diz aí o 31, o verso, né? Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Um evento que aconteceu em Pentecostes, semanas depois, talvez meses, não sei, acontece de novo do Espírito Santo os encher novamente. Deus, ele visita o povo e tem ânimo, poder, tem ousadia. Passa os dias, passam trabalho, né, e você perde aquele êxtase, você esfria um pouquinho, aí vem um outro mover, Deus te enche você, né? É isso que a gente fala de plenitude do Espírito Santo. E o batismo? Avance. O batismo é um ato único. O batismo não acontece vários batismos com o Espírito Santo. O batismo é uma coisa única, assim como o batismo com as águas é único, né? Então, você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Quando você recebe a plenitude, não significa que o Espírito Santo passou a habitar em você novamente. Não, ele já está em você, mas você encheu até transbordar. A centelha, o Espírito está em você. Na plenitude você pensa na bateria. A bateria plena, como que funciona? Funciona com todo gás, funciona com né? Não tem o carrinho de brinquedo das crianças, né? Bateria nova, a bateria vai terminando, vai andando cada vez mais devagar, até parar. A pilha na lanterna, nova, aquele farol, ela vai sendo consumida. Se a bateria não renovar, ela vai até apagar. Paulo diz, né? Não se embriague com vinho que você toma. Não, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, tome o Espírito, encha-se do Espírito todo momento. O batismo é um ato único. Então, o batismo com o Espírito Santo não pode ser aquele evento que a gente vê em Pentecoste e vê nas igrejas e vê, né? E o batismo é uma coisa só. O Espírito Santo entrou em você, habitou em você, você foi batizado. Agora é a questão de você transbordar ou não transbordar. Então, quando você busca o poder de Deus para falar em línguas, para ter dons espirituais, na verdade você não busca o batismo, você busca essa plenitude do Espírito, né? Vamos lá, avançamos. A vida cheia do Espírito deve ser buscada com diligência pelo crente. A plenitude do Espírito é um esforço diligente seu. Tem aquelas pessoas que fazem campanha, né, para o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, essa campanha faz sentido, é bacana você ir para os montes, é bacana você fazer jejum, é bacana você ir para a vigília, é bacana você ficar horas de oração, porque olha a diligência, né?
Nessa diligência, o Espírito, a sua vida é plena de... Não dá para você ser pleno do Espírito Santo passando, aí implicando com jovens, passando o dia todo vendo série. Jovens só não, né? Vendo série o dia todo, jogando o dia todo, não tem como. Cadê aquele período devocional? Cadê aquele quebrantamento? Cadê aquela vida, né? Se você não buscar diligentemente, você jamais alcançará a plenitude do Espírito. Não tem como. Não tem como. E o batismo? Eu posso falar sobre ele. O batismo não deve ser pedido, pois é um dom de Deus a todos os que creem. Aqui ele está fazendo referência, eu faço referência ao momento em que aceito a Jesus. Né? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Então esse batismo é algo que Deus lhe dá. Você está vivendo a sua vida, você está lá no meio dos seus problemas, o problema nos atrai, né, a Deus, você está no meio das suas circunstâncias, o Espírito Santo lhe visita, você é convencido do pecado, você se arrepende e você aceita Jesus. Pronto. Deus lhe deu o dom, Deus lhe deu o Espírito. Você clamou por salvação, clamou por socorro, e Deus lhe deu o Espírito Santo. À frente. Plenitude. Nem todos os crentes, por sua negligência cristã, têm vida cheia do Espírito. E aqui a gente precisa fazer um paralelo com os pentecostais. Né? Muitas vezes os pentecostais buscam muito mais a Deus do que os tradicionais, sim ou não? Você vê eles muito mais em oração, você vê eles muito mais em vigília, você vê eles muito mais em jejum, você vê ele muito mais... Né? A gente precisa ter esse fogo, essa paixão de querer, de buscar, de ser menos racional um pouquinho, né? No sentido de que nem tudo é matemática, né? Tem que dar lugar, tem que deixar fluir aquele momento do culto. Deus está visitando o seu coração, aí você se distrai, as pessoas vão pensar, né? Não, se é vontade de chorar, chore. Se é vontade de falar alto naquele momento, fale alto. Se é momento de dar glória a Deus alto, glorifique alto. Se é falar em línguas ali naquele momento, deixa acontecer. Você não pode ficar se exibindo. Você não pode ficar que nem algumas pessoas fazem como briga de canário. Aquela competição de canário. Aí fica cada um vendo quem fala o mistério mais bonito, a voz mais impostada. Não fica. A Bíblia diz, fale consigo mesmo e com Deus. Né? Mas a gente precisa ter essa paixão. E é a nossa negligência que muitas vezes faz com que a gente não viva a experiência da plenitude do Espírito Santo. Negligência na oração, negligência no jejum, negligência na leitura, negligência no período devocional, meditação, solicitude, enfim. Sede de Deus, fome de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, que trata? Todos os crentes verdadeiramente ligados a Cristo têm um batismo com o Espírito Santo. Essas passagens são fantásticas para embasar o que a gente está falando aqui. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Doze, 13. Olha que maravilha. Eu estou lendo na linguagem de hoje, né? Vai ser um pouquinho diferente. Eu estou dizendo que todo crente verdadeiro, ele é batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia vai falar isso. Olha aí. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. A versão
Revista atualizada está muito diferente do que eu estou lendo? Tá, não tá? Não? Você está na atualizada aí? King James é diferente também. Mas eu acho que tá, né? Judeu, não judeu, livre, escravo, todos batizados no mesmo Espírito. É para todo mundo o batismo. Olha Efésios agora, capítulo 1. Efésios 1, 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vou fazer o seguinte, para não dar muita confusão, eu vou colocar aqui a versão revista atualizada, aí não vai confundi-los tantos. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados aqui na linguagem de hoje vai dizer, Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo. O selo, né? É a marca de proprietário. Deus botou assim, ó, selou, você é meu. E esse selo significa o quê, irmãos? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, essa é a etiqueta, ok? É a etiqueta de quem você pertence. Se o Espírito Santo habita em você e habita em todo crente, essa é a etiqueta que você é a igreja, que você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Olha o verso 14. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu a seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. O penhor da nossa herança para a nossa redenção, a possessão de Deus, é esse Espírito. Joia, a gente já está terminando. E aqui tem uma observação, e aí eu finalizo com a minha experiência, né? A experiência da plenitude do Espírito pode muitas vezes coincidir com o batismo do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que se encontra com Jesus, que aceita Jesus naquela hora, ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Ou melhor, pode ser plenamente com o Espírito Santo, né? No momento que ela aceita Jesus, ela pode já ter ali a plenitude do Espírito Santo. Naquele momento. E aí, um exemplo bíblico para isso, né, foi lá em Atos 2,4, que nós já lemos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas são coisas distintas. Eu fui criado na igreja, mas aos 13 anos, eu tive o meu encontro com Jesus, que transformou completamente a minha vida, quando eu fui plenamente cheio. Eu achei que ali fui batizado com o Espírito Santo, e fui. Mas ali também eu fui plenamente cheio do Espírito Santo. Teve ali a plenitude do Espírito Santo. As pessoas, às vezes, quando aceitam Jesus com muita alegria, com muita euforia, é muito tocada, né? Tem gente que tem um processo de conversão muito bonito, né? Tem outras pessoas que chegam, não choram, não se emocionam, mas tem outros que choram, se emocionam, tem ali um quebrantamento, saem leves. Quem aqui viveu essa experiência de se converter e sair leve, parecia que estava andando em nuvens? Já teve alguém com essa experiência? Teve a Niceia, a Milene, é isso aí. Danielzinho. O Espírito, quando nos dá essa plenitude, ele dá essa libertação, né? Então, quando o pentecostal fala, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, ele está querendo dizer a mesma coisa quando nós falamos, precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. É a mesma coisa. O ato da conversão é o nosso batismo com o Espírito Santo. E para o pentecostal é o quê? É a primeira bênção. A primeira bênção do Espírito. E para eles a segunda bênção do Espírito é o batismo.
Para o reformado, a gente não acredita nessa segunda bênção. Ou pelo menos, não é o nome que a gente dá. O nome que a gente dá é o que eu já cansei de falar, já estou cansado, já estou enjoado de falar a palavra plenitude. Mas quem percebe? Nessa noite você não fica ainda mais motivado. Eu gostei muito de poder trazer isso para vocês, o seguinte, se você não é plenamente cheio do Espírito Santo, ou nunca viveu a experiência da plenitude, é porque você tem sido negligente na sua busca. Negligente na sua busca. Você pode buscar mais. Você pode se entregar mais. Os nossos adolescentes viveram um momento de plenitude do Espírito na vigília que eles fizeram lá na Batista. Né? O primeiro retiro que fizemos aqui, os mais antigos vão lembrar que nós tivemos também um momento de plenitude do Espírito Santo, lá no Pinhal, 2018. Eu vim para cá em 17 e 18, tivemos lá, e os jovens ficaram plenos do Espírito Santo. Mas eles sabem, a plenitude a gente vai esvaziando. Vocês que estiveram na Batista sabem que a gente vai esvaziando. E agora? Eu preciso buscar mais para que a plenitude venha de novo. Não existe um lugar, não existe uma hora, o que existe é um coração quebrantado para buscar esse revestimento de poder, essa plenitude. Iago, eu respondi? Ficou com dúvida? Fala, uma dúvida que ficou. Vai ter que reformular a pergunta, mas a sua dúvida pode ser dúvida dos colegas. Né? Aí rola a pressão, né? A vergonha e tudo mais, a timidez. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre esse assunto? Confusão. As minhas amigas que estão chegando, eu nem sei, a gente não teve nosso bate-papo ainda, né? Eu nem sei de qual igreja que vocês são ou eram lá de São Paulo. Qual era a igreja de vocês lá? É a mesma igreja ou é diferente? A Batista. Renovada ou mais tradicional? E você? Universal. Também não há muita manifestação assim de línguas, né? As pessoas são mais sossegadas, né? É diferente. Bom, então não é aquela experiência pentecostal. Vanderlei. Fogo. Repleplé. Isso. Entende por que a gente não entendeu? Eu estou dizendo que o que acontece na Assembleia de Deus não é de Deus? Não, eu estou dizendo que são nomes diferentes. Ok, irmãos? São nomes diferentes que a gente dá. São entendimentos diferentes. Isso. Mas havia uma regra. Hoje eu acho que essa regra já diminuiu. Dizia o seguinte, olha, você é batizado com o Espírito Santo quando você falar em línguas. Não é? Eu poderia dizer então o seguinte, se eu for mudar, você tem a plenitude do Espírito Santo quando você falar em línguas. Isso é invenção do homem. Invenção do homem. Eu conheço meu tio, homem de Deus, e hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, é pastor presidente. Ele não fala em línguas, mas já mudou, mas alguma coisa mudou, né? E ele não fala em línguas. E tem um outro amigo também, que é um tiço, pregando aquela, você vê que é a tocha lá, e não fala em línguas. Então, a plenitude não necessariamente explode nas línguas. Às vezes, você nunca vai falar em línguas, Deus nunca vai lhe dar esse dom, mas vai dar outros dons. Mas na plenitude, irmãos, na plenitude, experiências como leve, andar parecendo que está... Experiência como uma alegria, uma paz, uma coragem. Essa experiência o Espírito nos dá quando plenamente estamos cheios. E nessa hora, os seus medos vão embora. Nessa hora, a coragem vem, o seu desânimo vai embora. A sua preocupação, o que os outros vão pensar, isso não existe nunca. Você quer fazer a vontade de Deus. Você quer pregar, você quer falar, porque
o Espírito Santo faz essas coisas com a gente, né? Na plenitude. Agora, você está médio ali, meio vazio, você começa a inventar uma opção de desculpa, você começa a ver defeito em tudo, você começa a inventar uma opção de barreira para evangelizar, e tem medo de falar com as pessoas. Né? E o pastor Benoni faz o apelo para a campanha missionária, e você fica, tem tanta coisa para pagar, fazer. Quando a gente está pleno, nossa, quem me dá dinheiro é o Senhor, nossa, quem me dá vida é o Senhor. Você está pleno, você é cheio de... Isso é maravilhoso. Isso nos falta, irmãos. Eu quero incentivar você a buscar. A gente se dedica aqui com as nossas músicas, porque eu sei que a música ele tem esse poder de tocar na sua alma e fazer você transbordar, né? É na palavra. A gente precisa investir mais na oração. Nossa igreja está com pouco movimento de oração, e o movimento de oração ele é essencial também para esse transbordamento. Tá? Eu incentivo você, busca a Deus, porque quando você está pleno do Espírito, uma pessoa te deu careta, feio. Você, meu irmão, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Agora, quando você está vazio, você vai inventar problema onde não tem problema. Você vai brigar por qualquer coisa. Sabe? Quando você está vazio, tudo é difícil, tudo é pesado, agora você está cheio do Espírito de Deus. Vamos embora, vamos partir para dentro. Tem aquele pessoal animado? Animado, sabe o que é? Conhece, Ilvânia, gente animada? Né? Gente disposta. Cheio do Espírito Santo, a gente vai estar sempre animado, sempre disposto. E as dificuldades? A gente passa por cima. E as barreiras? A gente atropela. E não sei o quê, a maior é Deus. Mas você não tem estudo. Mas Deus é capaz de abrir minha boca e falar, olha quanta confiança. A gente transborda a confiança. A gente transborda iniciativa. A gente transborda ações para o reino de Deus. A gente dá passos que a gente jamais imaginávamos que ia dar. Só pleno do Espírito Santo para isso. Quando eu estou vazinho, será que eu vou conseguir? Não vou andar, não. Aí até muda, até vai para outro caminho, fora da direção de Deus, por temor, por motivos. Nossa, eu estou lendo, é maravilhoso fazer a leitura da Bíblia, né? A leitura cronológica, porque quando você não tem esse propósito, às vezes você fica só preso em leituras que você usa para pregar. No meu caso. Agora você está lá na leitura. Nossa, eu li ontem e hoje, sobre o rei Asa, lá em Reis e Crônicas. Que coisa extraordinária, irmãos. O rei Asa arrebentando, fazendo tudo de bênção, né? E confiando no Senhor, enfrentou um exército de 1 milhão. 1 milhão, eu nunca vi essa referência na Bíblia. 1 milhão de soldados. E ele, 400 mil, sei lá, ou menos. Confiando no Senhor, mostra o texto lá, Deus deu vitória sobre ele. E ele só prosperando, Deus só abençoando, deu paz para ele. Aí teve uma outra circunstância em que o reino do norte invade e começa a criar cidade, fortalecer uma cidade para guerrear Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele pega o ouro e a prata da casa de Deus, entrega para o rei sírio e fala, eu te dou esse valor se você quebrar sua aliança com Israel, para que eles me deixem em paz. O rei foi lá, invadiu alguns territórios de Israel, e o povo largou aquele negócio. Aí Deus ficou triste. Você deixou de confiar em mim para confiar no homem. Por causa disso, eu vou te deixar. Aí ele começou a tribulação. E aí, o rei que começou tão bem, ele vira o catiço. Desculpa falar assim. E aí ele começa a decair. Permitir uma porção de coisa. Ele mandou matar o profeta.
prender o profeta, não foi nem matar, acho que foi prender o profeta que entregou essa mensagem para ele. A plenitude, ela acontece. E você tem que buscar sempre para acontecer de novo, Dilson. Porque as coisas da vida vão esvaziar. E se você não for buscar de novo, você vai perder, você vai regredir. A caminhada vai ficar mais pesada. Então, eu busquei, fiquei cheio. Oh, glória, maravilha. Está esvaziando? Busca de novo, enche de novo. Né? A plenitude, ela tem que ser sempre, é um ciclo sempre nos levando para cima. Que a graça do Senhor seja conosco. Vamos ficar de pé? Hã? Tem que alimentar o espírito para o espírito ficar forte. Senão, a carne vence. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Tinha mais coisa? Cadê? Muitos estão chamando de batismo aquilo que pode ser uma experiência da plenitude do Espírito. Não se deve confundi-los. A experiência da vida cheia do Espírito vem confirmar que o Espírito habita no crente, no coração do crente, que teve a experiência, e não que o Espírito veio outra vez sobre ele. Amém. Senhor, gratidão, ó Deus, porque os nossos pés estão firmados na rocha. Deus, queremos, Senhor, suplicar, implorar, clamar que o Senhor possa nos atrair para Ti, ó Deus, para que a gente venha buscar cada vez mais a Tua presença, que a gente possa ser cheios do poder de Deus, Pai. Assim como o Senhor tem derramado no nosso coração, ó Deus, queremos que esse derramar seja contínuo, por isso, mude os nossos hábitos, possamos ter vida com Deus, vida devocional a Deus, horas de oração, hora de leitura bíblica, vigilância, ora, Senhor, na Tua presença, Senhor, vivendo em espírito, andando em espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Abençoe a Tua igreja, reveste-nos de poder, Senhor. Os nossos projetos de evangelismo, de pregação do Evangelho, de plantação de novas igrejas, sem o Teu poder, sem a plenitude do Teu Espírito, seremos incapazes, Senhor. Por isso, reveste a Tua igreja, derrama o Teu poder, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, tome conta de todo o nosso ser. É a nossa oração, a nossa súplica, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sábado agora, às 5 horas, nós vamos para Carvalho. E eu queria muito contar com a sua presença para esse evento, tá bom? Não saia sem abraçar os seus irmãos, em especial o nosso amigo Ostan, um nome diferente, né? Rostan, cara, isso é chique demais.